Olá, você sabe o que um social media político faz? Eu estou aqui com o César Abrantes, que já é um grande colaborador, né, com esse papel de social media político. E ele vai contar um pouquinho e brevemente pra gente o que um social media precisa ter, principalmente o social media político, César. Então, Aline, o principal é você saber os meios, o que são as redes sociais, quais redes sociais vão movimentar mais de acordo com o seu cliente e também gostar de política, se você for trabalhar para o nicho de social media político. Esse é fundamental. Você precisa gostar ou só entender de política, de alguma forma? Eu acho que precisa gostar, porque você vai trabalhar com aquilo a maior parte do seu dia. Você não tem hora, política você não vai ter hora. Às vezes a pessoa vai pedir para você 10 horas, 11 horas da noite, ó, publica isso porque eu preciso publicar. Boa, é verdade. Não tem horário, como é que a gente fala? Comercial para social media político ou para qualquer tipo de colaborador da política, né? Sim, e se você não gostar, vai ser algo chato, você vai se estressar e o trabalho não vai render tanto quanto poderia render se você gostasse, se você estivesse por dentro disso. E quando você gosta, você vai pesquisar, você vai estar por dentro, você vai consumir o noticiário e isso vai te ajudar a ter mais conteúdo para você poder produzir um post, para poder produzir uma pauta, porque você vai ter que gerir também o conteúdo, fazer o planejamento do candidato, do político. Então, eu acho que gostar de política é o primeiro passo. E aí você entender de política vai ser uma consequência. E assim, a gente pensando também em número de pessoas, né? Falando aqui agora em campanha, para um social media, quantos social medias você acredita que seja necessário ter? Eu estou falando durante a campanha, não estou falando antes não, estou falando durante a campanha, para dar conta de todas as ações on time que estão acontecendo naquele momento com o candidato. Então, eu acho que vai depender do orçamento do candidato, mas assim, no mínimo, são 2. Porque tem que ficar turnos, né? Isso. E tem que ficar um da redação ou do escritório e um vai ter que ficar acompanhando o candidato. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, vai o assessor, vai fazer foto. Então, o cara não sabe fazer foto, ele não sabe, não vai saber ter a agilidade, porque ele vai estar preocupado com outras coisas. Sim. Então, eu acho assim, que tem que ter um social media já fixo com o candidato. Principalmente em campanha, que ele vai rodar, vai isso. Então é importante, o cara já vai ter, o social media já vai ter a sagacidade de, vamos fazer aqui um story, vamos fazer um reels, vou publicar. O assessor não. O assessor ele vai estar focado naquilo, na política. Tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, tem que ir aqui, tem que ir aquilo. Então, no mínimo 2. Mas se o candidato tiver um orçamento maior, ele pode ter mais, né? 5, 6, aí tem em diferentes turno, áreas, exatamente. Turnos, em diferentes lugares. E depende de para onde que ele vai se candidatar. Uma campanha de deputado, teoricamente, é mais tranquila do que uma campanha de governador. Então, uma campanha de governador você precisa ter uma equipe, você precisa ter investimento. Para deputado, vai precisar de investimento, mas é uma campanha mais tranquila, entre aspas. E quanto a ferramentas de gestão, quais as ferramentas de gestão que você indica? Estou falando de MLabs, eu estou falando de Trello, assim, quais que você acredita que seja indicado para uma boa gestão de conteúdo digital durante a campanha? Então, novamente, vai depender também do orçamento que o candidato tem. Você pode fazer uma campanha gratuita, porque tem o Facebook Studio, que eu uso praticamente só o Facebook Studio, que ele me ajuda tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas caso você tenha uma grana para investir, é legal o MLabs ou o Ethos, que, por exemplo, ele te dá como é que eu posso dizer? Uma gama maior de serviços. Tá. Você tem o TikTok, tem o LinkedIn, ele te oferece... Stories e nenhuma está podendo ser Stories feito, não, né? teve o problema no ano passado. E eles tiraram tanto da Ethos quanto do MLabs. Então, o Stories realmente tem que ser algo instantâneo, algo na hora, assim, você vai ter que publicar pelo celular. Mas eu acho que são ferramentas que valem a pena, dependendo também, vale frisar aqui, dependendo das redes sociais que o candidato atua. Vai trabalhar para que seja bom o resultado, seja estratégico. Não adianta ele é
também é importante a gente lembrar, dentro do nosso curso da jornada, você tem lá um momento de planejamento. E no momento de planejamento você tem ali a definição, quando você define quais são as redes sociais ou as mídias digitais que o candidato vai atuar. Importante dizer que minha sugestão é que ele faça presença digital em todas. Quando eu digo presença, quando, por exemplo, eu sou mais usuária do TikTok e eu não sou, de repente, o eleitor foco desse candidato. Mas se eu buscar, de repente, no TikTok, César Abrantes, ele é candidato, eu vou lá encontrar César Abrantes. Pode ter 2, 3 vídeos dele ali, mas eu sei que ele achei. De repente, aquilo me impacta. Então, uma presença digital, de repente, você defina que algumas redes sociais serão apenas para marcar presença, mas outras serão, de fato, o seu esforço maior, né, César? Sim, esse estudo antes da campanha é fundamental, porque você vai entender o público que o seu candidato quer alcançar. Hoje o TikTok é uma rede social muito mais voltada para o jovem, para o jovem mesmo assim, 18, 25 anos. Então, talvez se o seu candidato for um pouco mais velho, falar para um público mais velho, talvez não vale a pena você focar tanto ali. Mas é importante, como a Aline disse, você tem que marcar presença em todos.